Então, queridos, boa noite a todos vocês, graça e paz. Eu fico muito honrado de novamente estar aqui na igreja de Maceió. Estou dando aula aqui no Rema, a matéria é escatologia, já é o 3º ano. Eu acho que eu já sou de casa. Amém? Desde 2017 que eu ensinei aqui. Quem foi meu aluno em 2017? Levanta a mão. 2018 também eu ensinei, 2018 e agora 2019. E está sendo um tempo maravilhoso, amém? Queridos, tanto hoje, nessa quinta-feira, como no domingo, eu estarei falando sobre escatologia, amém? Hoje eu vou falar sobre um assunto maravilhoso, que é a vida após a morte, amém? Nós iremos tratar algumas coisas e no domingo eu estarei falando sobre o arrebatamento da igreja. Então é meio que uma continuação. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a condição dos mortos e depois nós iremos falar sobre o arrebatamento em que ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Pastor Emiliano, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Maísa também, vocês são uma bênção. Amém? Amo vocês mesmo de todo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Aleluia! Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre a vida após a morte. Esse assunto nós podemos chamar também de o estado dos mortos, a condição de todos os homens entre a morte física e a ressurreição. É esse o tema que nós iremos falar. Amém? A condição de todos os homens, crentes e ímpios, crentes e incrédulos, depois da morte física e a ressurreição. Nós iremos falar sobre essa condição, chama-se estado dos mortos. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. Eu quero dizer para vocês, queridos, que se você chegou também com alguma enfermidade hoje, você vai ser curado. Aí você pode dizer, Saulo, mas o assunto é outro, mas eu não limito o poder de Deus ao que eu prego. Amém? Então, no final, eu vou liberar palavras para você receber a sua cura no nome de Jesus, caso você tenha necessidade disso. Amém? Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, aleluia, no verso 13, eu quero ler apenas o verso 13 com vocês. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, é por esse verso que nós iremos começar. O texto diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Até aí. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem aos irmãos em Tessalônica, como ele escreveu também aos irmãos em Corinto e outras cartas também. Mas é curioso que Paulo, quando ele quer enfatizar algo, e principalmente quando estava existindo um ensino errado dentro da igreja, Paulo usou essa expressão. Quem lembra que Paulo usou essa mesma expressão em outra ocasião? Quem lembra? 1 Coríntios capítulo 12. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Aqui ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Então, Paulo usa essa expressão quando ele vai corrigir, geralmente quando ele vai corrigir um falso ensino ou um ensino errado dentro da igreja. E essa expressão, não quero que sejais ignorantes, Paulo está dizendo, nós podemos inverter o texto e compreendermos da seguinte forma: eu quero que vocês tenham conhecimento a respeito dos que morreram. Amém? Dormir aqui é morte. Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham conhecimento a respeito dos que morreram. E aí ele diz que o motivo disso é para que a gente não tenha tristeza como os demais que não têm esperança. Então, de início, nós precisamos ter duas coisas em mente. Duas coisas. A primeira verdade é vontade de Deus que conheçamos sobre a vida após a morte. Amém? É vontade de Deus que tenhamos conhecimento sobre a vida após a morte. Segunda verdade, quem percebe que no texto existem dois grupos,
no texto de Tessalonicenses, observa comigo, 1 Tessalonicenses 4,13. Existem dois grupos de pessoas aí. Os que não têm esperança, os que têm esperança e os demais que não têm esperança. Percebe isso? Dois grupos de pessoas. Um grupo que tem esperança e um grupo que não tem esperança. Percebeu isso? Então Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês tenham conhecimento, eu estou parafraseando, a respeito da vida após a morte, para que vocês não fiquem tristes como esse povo que não tem esperança. Isso de início já transmite algo para nós, que nós somos um povo que tem esperança. Nós não estamos sem um propósito nessa terra. Nós não estamos aqui por um acaso. Há um propósito de Deus. Se nós morrermos, queridos, nós não ficaremos numa condição sem esperança. Pelo contrário, nós temos esperança. E o crente em Cristo Jesus, ele não deve se entristecer por causa daqueles que já morreram. Por quê? Porque ele deve saber que quem morreu em Cristo não se perdeu. Quem morreu em Cristo já está na presença do Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso, queridos. Eu escrevi 2 livros na área de escatologia, queridos. O primeiro foi o Surpreendidos pela Eternidade. O segundo foi o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. A moça lá da mídia, ela vai colocar aqui para vocês, só para eu te mostrar isso. O Surpreendidos pela Eternidade, essa é uma nova edição dele. Ele foi ampliado para quase 200 páginas, 194, e ele deve chegar mais ou menos daqui a uns 20 dias. Eu terei acesso a ele, você poderá ter acesso também, tanto pelo site da editora, como também diretamente com este vaso magro que vos fala, amém? Temos o outro livro também, que é o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Esse livro eu lancei, eu falo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu lancei esse livro lá em Petrolina, no evento Maximize, que Petrolina é a base da nossa supervisão lá em Pernambuco, lá em Arco Verde e as igrejas do Sertão. Esse livro ele ficou esgotado em 4 dias, amém? Então aqui eu vou tratar mensagens práticas para o dia a dia, que também nos confronta, nos corrige, nos ensina a vivermos um cristianismo autêntico, mas na esperança da vida futura também, amém? Obrigado. Então vamos mais. Quando eu estava escrevendo o primeiro livro, Surpreendidos pela Eternidade, eu me lembrei de uma história, queridos, que eu acho importante compartilhar com vocês. Eu estava ensinando a palavra do Senhor, escatologia, no Rema, em uma escola daqui do Nordeste, e quando eu estava ensinando essa matéria, a matéria escatologia, eu falei sobre o assunto dos mortos. E quando falava sobre o assunto dos mortos, havia uma senhora que estava me escutando ali aquela mensagem. E depois da ministração, ela veio falar comigo com os olhos cheios de lágrimas, e ela disse assim: Saulo, eu quero dizer algo para você. Isso que eu ouvi hoje trouxe consolo para a minha vida. E eu disse: por quê? E ela disse assim: veja só, durante anos eu aprendi que quando a pessoa morre, está dormindo. E que só vai ser desperto e só vai ter consciência no dia da volta do Senhor. Mas eu aprendi hoje, conforme você explicou, que a pessoa que morre, que é crente, já está com o Senhor. O corpo é que está dormindo na sepultura, mas o espírito e a alma já está com o Senhor. E ela disse: Saulo, faz pouco tempo que eu perdi meu pai. Meu pai era um cristão que amava o Senhor. E ele morreu. E eu pensava que ele estava sem consciência, dormindo, sem lembrança nenhuma, porque eu aprendi e ensinei isso durante anos. Mas hoje você me ensinou que não é assim. Que pelo contrário, o que está dormindo é o corpo na sepultura, mas o espírito e a alma já está com o Senhor. Ela disse: eu fiquei tão feliz por saber que meu pai já está desfrutando da presença de Deus. Aquilo trouxe consolo para ela, queridos. E sabe que é essa a proposta da escatologia?
Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu tenho uma certa crítica a respeito de pessoas que pregam sobre escatologia. Geralmente, quando as pessoas vão pregar sobre escatologia, elas causam medo nas outras pessoas. Elas transmitem uma escatologia que te assusta, algo difícil, complicado e que nos assusta. Mas quando eu vejo o apóstolo Paulo, não é isso que Paulo fala. Paulo diz que o que deve acontecer, o efeito que deve ser transmitido na mensagem do tempo do fim é consolo e esperança. Ele disse, 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a mensagem do tempo do fim, ela é consolo, esperança para as nossas vidas. Amém, queridos? Não é para trazer medo, não é para assustar você, não é para confundir você, mas é para trazer consolo e esperança. Oh, glória a Deus! Então, queridos, para nós que somos salvos, que somos filhos da luz, que somos filhos de Deus, essa mensagem transmite esperança. Amém? Então, na área da escatologia, queridos, existem duas grandes divisões escatológicas e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu quero trazer para você um entendimento do que significa escatologia. Escatologia, queridos, é uma palavra grega, que é uma junção de duas palavras, a palavra escatos, que quer dizer fim ou último, e logia, que quer dizer estudo, palavra, dissertação. Quando nós associamos essas duas coisas, escatologia é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas, a palavra do fim, a dissertação do tempo do fim. Na área da escatologia, queridos, existem dois entendimentos. O primeiro é a escatologia geral. O que trata a escatologia geral? Trata com todos os eventos que ocorrerão a nível mundial. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, a tribulação, a segunda vinda de Cristo com a igreja após a tribulação, o reino milenar, o juízo final. A criação do novo céu e de uma nova terra, esses são eventos gerais. E existe também a escatologia individual. Então, dois tipos de escatologia. Escatologia geral, que trata com os eventos a nível mundial, e existe a escatologia individual. A escatologia individual, assim como o próprio nome transmite, lida com cada indivíduo após a morte. Então, o que acontece com uma pessoa após a morte já faz parte de um aspecto escatológico. Você está entendendo isso? Então, se eu morresse agora, eu já estaria dentro dessa condição de escatologia individual. Amém, queridos? Hoje eu vou falar sobre essa parte, sobre a escatologia individual. No domingo eu vou falar sobre a escatologia geral, falar sobre um dos eventos. Amém? Nesse contexto da escatologia individual, queridos, nós temos o tema da vida após a morte. Para ficar mais coerente, para que vocês tenham um entendimento mais claro a respeito disso, eu preciso falar para você a composição do homem. Porque se nós não entendermos a composição do homem, nós não entenderemos como se dá a questão da morte. Amém, queridos? Então, como bem sabemos na palavra da fé, nós ensinamos que o homem é um ser em 3 dimensões. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo físico. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 23, capítulo 5, verso 23, 5:23, vai dizer, 5:23 de 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, espírito, alma e corpo. Saulo, existe outra referência bíblica que prova que o homem é um ser em 3 dimensões? Existe. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é mais cortante ou penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que penetra a ponto de separar alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Citando esse texto para um teólogo amigo, ele disse assim: esse texto não prova as 3 dimensões do homem. Aí eu falei, por quê? Ele disse, porque o texto só fala de alma e espírito, cadê o corpo? Aí eu falei para ele, juntas e medulas, é na alma, no espírito ou no corpo? Aleluia. Então esse texto comprova sim as 3 dimensões do homem, amém, queridos? Existe mais um texto que comprova as 3 dimensões do homem? Sim. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, diz que soprou o Senhor Deus o fôlego de vida no pó da terra, e o homem passou a ser alma vivente. Fôlego de vida remete ao espírito do homem, pó da terra remete ao corpo do homem, e alma vivente remete à alma do homem. É para glorificar de pé, igreja, aleluia. Então o homem é sim um ser em 3 dimensões, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Podemos avançar? Sendo o homem um espírito, possuindo uma alma e habitando em um corpo, espírito e alma não dormem. Como espírito e alma não dormem, então quando a pessoa morre, o que é que dorme? O corpo, gente, é que dorme na sepultura. Por isso que muitas pessoas confundem, porque elas não compreendem isso, porque elas acham que dormir está sempre se referindo ao homem por completo, mas refere-se apenas ao corpo que dorme na sepultura. Amém? Então, eu quero falar para você, antes de nós nos aprofundarmos, eu quero te explicar as 3 menções que a palavra dormir aparece na Bíblia. Isso é muito importante. Porque quem lida com interpretação bíblica, com texto sagrado, ele vai precisar ter essas verdades em mente, porque ele pode lidar com algum irmão que não acredite na imortalidade da alma, na imortalidade do ser espiritual, chegue para ele e diga assim, olha, eu vou te mostrar que a Bíblia fala que quem morre está dormindo e não consciente. E a pessoa de fato vai mostrar textos para você, e você vai ficar naquela, e agora, está dormindo ou está consciente? Você vai fazer o quê? Você vai mostrar que a palavra dormir não corresponde a uma coisa apenas. Amém? É como a palavra espírito. A palavra espírito é a palavra pneuma ou ruach em hebraico. Em hebraico, ruach e pneuma em grego. Quer dizer vento, hálito, sopro, espírito de homem, espírito de demônios, espírito de anjos, espírito de Deus. A que se refere? Só o contexto que vai determinar. Amém, queridos? Então, as 3 menções de dormir na Bíblia, eu quero compartilhar com vocês. A primeira menção de dormir na Bíblia aparece, quando eu falo a primeira, é nessa ordem aqui, não é na ordem bíblica, é na ordem que eu estou citando. Nós encontramos dormir como um repouso do sono, como literalmente deitar e dormir. Exemplo, Gênesis 41, verso 5. Lá diz que depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Então aqui não é morrer, aqui é dormir mesmo. Amém? Aqui é dormir mesmo. Essa menção aqui é literalmente dormir, o que muitos irmãos gostam de fazer, inclusive este vaso magro que vos fala. Gente, eu gosto mais de dormir do que de comer. Dá para perceber, né? Aleluia. Existe a segunda menção da palavra dormir, que nós encontramos também, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 6 e 7, que é uma menção a estar desapercebido. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 e 7, ele usa dormir como uma menção de alguém estando desapercebido. Olha o que ele usa. Não durmamos, pois, como os demais. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, aqui o dormir é não ser sóbrio e não estar vigiando. Percebeu? Percebeu isso? E existe a terceira menção de dormir na Bíblia, que se encontra, queridos, lá em João, no capítulo 11, no verso 12 ao 14. João 11, do verso 12 a 14. Essa terceira menção que tem de dormir refere-se à morte do corpo, à morte mesmo. Lá em João 11, nesse verso, olha o que diz.
Assim falou, e depois lhe disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então, nesse contexto que nós vemos aqui, dormir é o mesmo que morrer. Então, nós temos três palavras, 3 vezes ou 3 menções que dormir refere-se a coisas diferentes. Você está percebendo isso? Dormir como sono mesmo, dormir como estar desapercebido e dormir como morrer. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Oh, Jeová, nos ajuda. Vamos continuar na nossa compreensão a respeito dos mortos. Para a gente avançar, eu quero te falar o que é a morte. Porque às vezes as pessoas perguntam assim: Saulo, tudo bem, até agora eu estou compreendendo tudo isso, mas você pode trazer uma definição do que é a morte? E eu trago para você. Bom, a morte é um dos efeitos da desobediência do primeiro homem, Adão. Amém? Um dos efeitos da desobediência do primeiro homem, Adão. Olha o que diz a Bíblia, queridos. A palavra do Senhor diz que por causa da desobediência de Adão, Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, respondendo aqui, o que é a morte? A morte é um dos efeitos da desobediência do homem. Percebe que eu coloquei um dos efeitos? Porque existem outros também, amém, queridos? O homem perdeu a paz e outras coisas que a gente aprende mais, mas a morte é um dos efeitos da desobediência do homem. Avançando mais um pouco, queridos, a morte, ela pode ser encontrada em 3 esferas no que diz respeito ao homem. Os efeitos da morte, queridos, é muito mais extenso do que eu posso comentar nesse momento. Eu investi mais de 20 páginas só para falar sobre a morte, sobre o estado dos mortos. E eu não terei como passar tudo para vocês, amém, queridos? Isso aqui é só um gostinho, quero fazer rema para quem ainda não fez, amém? Então, preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Os efeitos da morte, eles escravizam o homem ímpio. Porque a morte para o ímpio é o fim de toda e qualquer esperança de salvação e de vida com Deus. Mas a morte para o crente não é o fim. A morte para o crente é um passo para a vida com Deus. Amém, queridos? Sendo assim, a morte nós encontramos desde a desobediência de Adão em 3 esferas. Número 1, nós encontramos a morte espiritual. Amém? A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É estar separado de Deus por ocasião do pecado. Amém? É estar separado de Deus por ocasião do pecado. Base bíblica, Isaías 59, verso 2. Não é que Deus não queira nos alcançar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém, queridos? Então, morte espiritual é estar separado de Deus por causa do pecado. Não é a inexistência do Espírito. Não é deixar de existir o Espírito. Não, é estar separado. Morte na Bíblia nunca está relacionada à inexistência, mas sim à separação. Seja definitivamente, seja por um período de tempo, mas morte está associada à separação. Você entendeu isso? Efésios 2, não precisa abrir, do 1 ao 3, também fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o que é estar morto espiritual? É estar morto em delitos e pecados. Mas agora você nasceu de novo. E a partir do momento que você nasceu de novo, você não está mais morto em seus pecados. Você agora tem a vida de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais pertencente a essa antiga natureza. Você é justiça de Deus, uma nova criatura, criado em Cristo Jesus. Amém? Você tem vida no seu espírito.
Diz a Bíblia, queridos, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 10, que se Cristo está em vós, o corpo na verdade é morto, mas o espírito é vida, por causa da justiça. Veja isso. O espírito é vida por causa da justiça. Então você tem vida no espírito por causa da justiça que o Senhor proporcionou para nós. Amém? Aleluia. Segundo tipo de morte, morte física. Essa todo mundo sabe. Amém? O que é a morte física? É a morte do corpo. É a morte do corpo. Base bíblica para falar da morte física. Minha definição é a seguinte: morte física é a separação entre o corpo e o espírito e a alma. O corpo e o espírito e a alma é separado, a alma e o espírito é separado do corpo por causa da morte física, que leva à decomposição da carne. Tiago 2, verso 26. Por favor, coloque esse texto de Tiago 2, verso 26, só para vocês verificarem aqui. Tem crente que nem sabia que esse texto está na Bíblia, mas está, amém? Aleluia, glória a Deus. Olha lá, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então esse texto comprova que o corpo sem o espírito, que nós podemos falar também a alma, aqui ele não está sendo detalhista, o corpo sem o espírito e a alma está morto. Isso é morte física. Alguém entendeu isso? E existe o terceiro efeito, ou esfera, perdão, o terceiro tipo de morte, ou esfera da morte, que é a morte eterna. Saulo, e o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação definitiva de Deus, também chamada na Bíblia de segunda morte, lago de fogo e enxofre. É o destino final dos ímpios, quando no juízo final ressuscitarão e serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão penalidade eterna, banidos da face do Senhor para sempre. Essa é a morte eterna. Base bíblica para isso, Apocalipse 20, verso 14 e 15, e Mateus 25, verso 21. Certo? Apocalipse 20, verso 14 e 15, e Mateus 25, verso 21. Tem outros textos também, mas para a gente ganhar tempo eu vou avançar. Tendo compreendido essas verdades, vamos falar agora um pouco como era a condição dos mortos antes da morte e ressurreição de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Como acontecia com quem morria no Antigo Testamento crendo no Senhor. Não podia ir para o céu porque não era nascido de novo. Amém, queridos? Não podia penetrar os céus porque aquela pessoa não tinha nascido de novo. Mas a pessoa não podia ir sofrer tormento porque a pessoa cria no Senhor. E onde é que essa pessoa ficava? No purgatório, irmão Saulo? Ficava onde? É isso que nós iremos falar. Só quero adiantar para vocês que não existe purgatório. Ok? Purgatório é uma doutrina que foi estabelecida pela Igreja Católica depois foi criada a doutrina por Agostinho, Santo Agostinho, no IV século, e foi essa doutrina fundamentada pela Igreja Católica depois e colocada nos concílios como base. Inclusive o Catecismo da Igreja Católica diz assim, que as pessoas que pertencem ao Senhor e que morrem e que ainda estão com alguns pecados, essas pessoas vão para um lugar em que seus pecados serão purgados, purificados, pagos, e depois de lá a pessoa sai e vai para o céu. Problema: para essa doutrina, o sacrifício sou eu e não Cristo. Eu é que pago pelo meu pecado, mas a Bíblia fala que é Ele quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para essa doutrina, queridos, existe salvação após a morte, mas a Bíblia fala que a salvação é em vida, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia! É em vida que você garante a morte. Aleluia! Vai dando glória misturado com aleluia. Mas eles não estão convencidos. Os teólogos defensores da doutrina do purgatório, eles utilizam base bíblica. E eles falam, não, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 15, fala de purgatório. Aí quando você vai ler que o contexto refere-se do 10 ao 15,
não está falando, do verso 10 ao 15 do capítulo 3, não está falando de purgatório, pelo contrário. O que o texto está se referindo é sobre o galardão que haverá para aqueles que construírem na obra do Senhor com materiais de madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. A figura do fogo que aparece, que a obra de cada um será aprovada como que pelo fogo, não é que a pessoa vai sofrer para poder ser salvo, até porque o texto diz que todos serão salvos, independente da pessoa ter ganhado galardão ou não, será salvo. Mas a figura do fogo que é utilizada é porque usa figura de elementos, de madeira, feno e palha, de ouro, prata e pedras preciosas. E esses 3 primeiros elementos, madeira, feno e palha, ante ao fogo, fica apenas as cinzas. E ouro, prata e pedras preciosas, ante ao fogo, pode ser moldado e brilha mais. Aleluia. Amém? Então o texto não remete de maneira nenhuma à doutrina do purgatório. Nós não cremos na doutrina do purgatório. Nós da Igreja Verbo da Vida, do Rema, nós acreditamos que céus ou inferno. Amém? Não há doutrina do purgatório. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. A Bíblia fala que quando o homem morre, Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Ele não morre e vai para um lugar, padecer pelos seus pecados, que ele não está suficiente e pronto ainda. Aí ele vai para um lugar ainda padecer para depois sair de lá. Não. Infelizmente essa doutrina trouxe um grande problema para a igreja, em que as pessoas oravam pelos mortos. E a reforma protestante só existiu justamente porque Martinho Lutero, revoltado com uma fala de um tesoureiro de Roma, que dizia: quando uma moeda cai no cofre do Império Romano, uma alma sai do purgatório. E as pessoas compravam a salvação dos seus parentes, dizendo assim: olha, você quer tirar um familiar seu do purgatório? Traga uma moeda. Mas isso, a nossa salvação, não foi paga por ouro e prata, mas foi pelo precioso sangue, como que de Cordeiro de Deus. Então não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. A Bíblia fala, queridos, que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Ele fez. Aleluia. Vamos mais. Está vendo que o assunto é bom? Vamos agora para Lucas 16, 19. Lucas 16, verso 19. Fica tranquilo que eu estou indo devagar justamente para você compreender. Vocês estão tomando nota. E eu sei que às vezes as pessoas nos questionam, nos perguntam essas coisas, e a gente já sabe até dizer a resposta, mas não sabe fundamentar nas Escrituras. Então minha proposta nessa noite é fundamentar, amém? Então Lucas 16, verso 19, nós veremos, do 19 ao 31, nós veremos o texto que fala sobre o rico e Lázaro. Amém? Esse é um texto fascinante. De início, antes de lermos o texto, eu quero falar 2 coisas. A primeira é, algumas versões da Bíblia colocam a parábola do rico e Lázaro, o rico e mendigo. Mas essa parte que aparece a parábola não é escritura inspirada, foi colocada pela casa publicadora da Bíblia para poder facilitar o que eles compreendem. Porém, as versões atualizadas e outras não colocam parábola, coloca só o rico e Lázaro. Como nós sabemos que aqui não pode ser uma parábola? Porque em toda parábola, Jesus não cita nomes. Lembre de todas as parábolas. Todas as parábolas um certo homem tinha 2 filhos. O homem saiu a semear. Havia um samaritano. Amém, queridos? Mas aqui ele cita o nome de Abraão, ele cita o nome de Lázaro, ele cita o nome de Moisés. Então Jesus não está falando aqui de uma parábola, ele está falando de algo que ocorreu mesmo. Amém? E a segunda verdade é, ainda que fosse uma parábola, Jesus estaria utilizando isso para transmitir uma verdade, mas não era uma parábola. Amém? Vamos mais, vamos ler.
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diga comigo, o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. Mas o texto fala que quem morreu também? O texto diz, morreu também o rico e foi sepultado. Agora vamos parar para pensar, os dois morreram, certo? Um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e outro foi sepultado. Agora veja, se foi sepultado, ninguém vai sepultar espírito e alma, né? Se sepulta corpo, amém, queridos? Você já viu alguém fazer um velório de um espírito? Não tem isso. Você vai sepultar corpo, amém? Aleluia, glória a Deus. Veja, o verso 22 diz, 23, no inferno, a palavra inferno aí é a palavra Hades, conforme a CF colocou ali, a Almeida revisada e corrigida, né? Ela colocou o quê? No Hades, que seria uma boa tradução mesmo, que quer dizer Hades? Hades quer dizer mundo dos mortos, certo? Lugar de pessoas espiritualmente mortas. No Hades, ou no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Mas espera aí, o rico não morreu? Morreu sim ou não? Mas ele estava em tormento. Então, que parte dele estava em tormento se o corpo foi sepultado, conforme vimos? O espírito e a alma. Aleluia. Mas ele estava em tormento já em uma condição espiritual, percebe isso? Agora, continua lendo. 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então havia já um tormento. Sim ou não, queridos? 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. O que eu quero comentar aqui antes de continuarmos a leitura é que um não foi salvo porque ele era pobrezinho querido, e o outro não se perdeu porque ele era rico. Não é isso. O contexto que fica evidente aqui e vai ficar mais claro é que um era rico e tinha como Deus as riquezas. E o outro era pobre, mas acreditava nas Escrituras, na palavra do Senhor. Eu vou te provar isso mais à frente, amém? Só para a gente não pensar que a salvação é porque a pessoa é pobrezinho, não tem nada e vai ser salvo. Não, a salvação está no Senhor, em Cristo. Aí veja, ele diz ainda no verso 26, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então havia mais pessoas do lado de cá, de Abraão, e haviam mais pessoas do lado de lá. Compreende isso? Aí ele diz, e além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Para. Havia uma maneira de não ir para o lugar de tormento. E Abraão vai deixar claro como era essa maneira. Olha o que diz. Verso 29. 29, isso mesmo. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então aqui está falando do estado dos mortos antes da morte e ressurreição de Jesus, amém? O que é ter Moisés e os profetas? Eu coloquei aqui que ter Moisés e os profetas é uma menção às escrituras do Antigo Testamento que apontavam para o Messias.
Qual a evidência bíblica do que eu estou falando? Lucas 24, 27, Lucas 24, verso 27 e verso 44, João 5, verso 39 e verso 46, Atos 7, verso 37. Esses textos que eu falei provam que as escrituras do Antigo Testamento, a lei de Moisés e os Salmos falavam e apontavam para o Messias. De maneira que alguém no Antigo Testamento era salvo como? Crendo em Moisés e nos profetas, nas Escrituras, amém? Moisés e os profetas é símbolo das Escrituras. Não é crer neles para eles produzirem salvação, a gente sabe disso. As Escrituras do Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Messias. Aí uma vez eu falei isso e um aluno me procurou e disse assim, mas Saulo, e como acontecia antes da lei e dos profetas? Boa pergunta. Boa pergunta, aleluia. E agora, como é que você responde isso? Simples, porque após a queda do homem foi pronunciada uma promessa, e a promessa é, vai vir o descendente da mulher. Então todos que acreditavam na esperança da vinda do Messias, eles recebiam uma salvação naquele contexto. Eu vou explicar para você como era a salvação das pessoas no Antigo Testamento. Eu ouvi pregadores dizerem várias vezes que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras. Mas Paulo falando, queridos, sobre isso, Paulo disse que, segundo as obras da lei, ninguém será justificado. A Bíblia fala que pela obra ninguém é salvo, a salvação só é pela graça de Deus mediante a fé, queridos. A Bíblia diz, queridos, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ah, então tem que ter fé envolvido. Aleluia. Não é pelas obras, não é mérito humano, amém? Agora, como é que funcionava a salvação deles? É simples. Quem tem cartão de crédito daqui, levanta a mão. Você já fez uma compra no seu cartão de crédito? Você passa hoje o cartão, desfruta de algo, mas só vai ser pago depois. Eles desfrutavam de algo já, de aspectos da salvação naquele contexto, mas só seria pago quando o Messias derramasse seu sangue na cruz. Você está entendendo isso? A Bíblia fala para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles precisavam de que Cristo viesse, morresse e ressuscitasse, estabelecesse um novo povo que chama-se a Igreja do Senhor. Amém? Para a gente ganhar tempo, então entenda isso, a salvação do Antigo Testamento era crendo nas Escrituras que apontavam para o Messias vai vir. Só para você ter mais uma prova bíblica, a Bíblia diz, queridos, na mensagem de Pedro, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano seria Atos 3, verso 15, eu posso verificar isso, vamos ver, só para você ter como base. Fala que Moisés, o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim. Deixa eu ver se é Atos 3, 15. Aleluia. Não, Atos 3, 15 fala outro, é Atos capítulo 3, verso 26. Olha o que diz, Atos 3, 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo... Não é Atos 3, 26 não é isso? Deixa eu encontrar aqui, eu me perdi. 22? Isso. Obrigado, pastor. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós um irmão, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isso aqui é uma citação de Deuteronômio 18, verso 15, que Moisés falou isso. Moisés disse, olha, o Senhor vai suscitar um profeta semelhante a mim, vocês devem ouvir esse profeta. Sendo assim, crer em Moisés é crer no que Moisés está dizendo, olha, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Amém? Então as pessoas eram salvas crendo nas Escrituras do Antigo Testamento. E essas pessoas iam para onde? Iam para o seio de Abraão. O que era o seio de Abraão? O seio de Abraão era um lugar onde elas estavam consoladas. Por que seio de Abraão? É reclinar no peito e ser consolado. Mas consolada com que palavra, com que esperança? Aí sim nós podemos avançar na nossa compreensão. Consolado com a esperança que está descrita lá em Salmos 49, verso 15, em que o rei Davi diz assim:
eu sei, olha ali, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. A palavra sepultura lá é Sheol, que quer dizer mundo dos mortos, o mesmo que Hades. Pois o Senhor remirá a minha alma do poder do mundo dos mortos, pois me receberá para si, ou me tomará para si. Então, qual era a esperança que o rei Davi tinha? Haverá um dia que o Senhor vai me tirar da morte. Você está entendendo isso? Era essa a esperança. Volta para Lucas 16. Aleluia. Aleluia. Lucas 16. Aleluia. Eu estou fazendo questão de abrir os versículos para facilitar para você, amém? O verso 30, ele diz: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que é que Abraão estava dizendo para aquele homem? Olha, não tem como, agora, alguém voltar dos mortos para ir pregar para eles. Eles precisam ouvir Moisés e os profetas, ouvir as escrituras que apontam para o Messias. Você entendeu agora por que um foi consolado e outro estava em tormento? Porque subentende que um tinha ouvido Moisés e os profetas e o outro não tinha ouvido. Alguém percebeu isso? Agora, como era o Hades, ou o mundo dos mortos, antes da morte e ressurreição de Cristo? Eu vou falar isso para você, e eu creio que você vai pegar isso rápido, amém? Eu vou descer aqui só para te explicar algo. Vamos dizer, amém, aleluia, é só um exemplo, uma suposição, aleluia. Vamos dizer que do meu lado esquerdo aqui seja o lugar de consolo. Alguém dá uma glória a Deus. E do meu lado direito seja um lugar de tormento. Notinha de rodapé, pregando isso lá na igreja, coloquei minha sogra no lugar de tormento, aleluia. E no meio, um grande abismo. No meio, um grande abismo. Era essa a condição do Hades. Todos iam para lá. Tanto os que acreditavam no Senhor, como os que não acreditavam. Todos iam para esse mesmo local. Todavia, lá estavam em compartimentos diferentes. Exemplo, os que estavam aqui estavam no seio de Abraão sendo consolados. Amém? Esses tinham esperança. Havia um grande abismo e esses estavam no lugar de tormento. Agora, pensa nisso que eu vou te explicar aqui. Pensa. Jesus, quando morre, ele não vai diretamente para o Pai. Quem percebe isso? Mas algumas pessoas podem refutar. Mas Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Boa. Que refutação boa, mas não é suficiente para convencer. Por que não é suficiente? Porque após a ressurreição, Maria vai abraçar o Senhor e ele fala: não me detenhas porque eu ainda não fui para o Pai. E agora? Espera aí. Ele foi ou ele não foi? Então, subentende que quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, não é ir para Deus, era estar aos cuidados do Pai. Porque havia uma profecia que o corpo de Cristo não ficaria na morte, na sepultura, não provaria decomposição, e a sua alma não ficaria na morte. Amém? Então, veja, quando eu pego aquele meu material ali, o iPad e a Bíblia, e se eu saísse daqui, desse momento, e eu dissesse: gente, está aos cuidados de vocês, está nas mãos de vocês, quer dizer que eu tinha entregado o mesmo material na mão de cada um, ou aos cuidados? Então, quando Cristo disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo assim: Senhor, meu espírito está aos teus cuidados. Aleluia. Então, quando Jesus morre, ele desce ao Hades. E ele vai fazer o que lá no Hades? Ele vai dar cumprimento a Salmos 49, verso 15. Deus vai remir a alma de Davi do mundo dos mortos. Diz a Bíblia que Jesus foi morto sim na carne, mas vivificado em espírito, desceu e pregou aos espíritos em prisão.
Não é que ele deu uma segunda chance para aqueles outros. A palavra pregou é proclamou. Ele foi anunciar que ele era o Messias prometido. Amém, queridos? Cristo desce ao Hades, e quando ele desce ao Hades, ele chega lá no seio de Abraão e ele proclama que ele mesmo é o Messias prometido. E ele pega aquelas pessoas que estavam lá. E segundo Efésios capítulo 4, do verso 8 em diante, ele é o mesmo que desceu às regiões inferiores da terra. E diz a Bíblia que ele tomou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então os santos do Antigo Testamento que estavam lá, todos que morreram crendo em Moisés e nos profetas, nas escrituras do Antigo Testamento, foram levados após a ressurreição de Cristo para estar com ele nos céus. De maneira que os espíritos e as almas deles estão com o Senhor hoje nos céus. E como é o Hades hoje? Lugar de tormento e o abismo. Essas pessoas aguardam, sofrendo tormento no espírito, e depois vão ressuscitar para ser lançado no lago de fogo e enxofre e sofrer tormento eterno. Ainda bem que é só uma parábola, né? Uma parábola para vocês, aleluia, aleluia. Agora, escuta o que eu vou te dizer aqui, Com a morte de Cristo, houve uma mudança. Que mudança? Paulo diz qual é a mudança. Paulo não tinha mais esperança de quando morresse, ir para o seio de Abraão, aguardar ser tirado de lá. Não. Olha o que Paulo diz. Por favor, coloque aí, por favor, 2 Coríntios 5, verso 8. Oh, glória a Deus! Mas temos confiança. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Hoje, depois da morte redentiva do Senhor, da nova aliança, o crente não vai mais aguardar o Senhor passar por lá. Não, ele já vai estar com o Senhor. O corpo vai para a sepultura, mas o espírito e a alma já vai estar com o Senhor, consciente. Aleluia. Aleluia. Mas pode ter algum teólogo no nosso meio e falar assim, tem mais evidência bíblica? Tem. Coloca Filipenses capítulo 1, do verso 21 ao 23. Aleluia. Filipenses diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Próximo. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, já não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, morrer para Paulo, deixar o corpo, era estar com Cristo. Aleluia. Mas os teólogos não estão convencidos. E eles falam, existe mais evidência bíblica? Existe. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, queridos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Oh, glória a Deus. Versículo 55 ao 60. Olha o que diz. Mas ele, isso aqui está falando de Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à destra ou à direita da mão de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram-o da cidade e apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas roupas, ou as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí ele diz, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas espera aí, ele viu Jesus onde mesmo? À destra do Pai nas alturas. Jesus ia receber o espírito de Estevão onde? Lá, à destra do Pai nas alturas. Então o salvo, quando morre, ele já vai habitar com o Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, a cruz nos deu um novo destino, uma nova esperança. Eu sei que eu já esgotei meu tempo, mas para finalizar eu só tenho que falar duas coisas aqui para vocês. A primeira que eu quero compartilhar é que existe consciência após a morte. No texto que nós lemos, o rico não só falava, conversava,
como se lembrou que tinha 5 irmãos. Se lembrou que tinha 5 irmãos. Você não deixa de ter memória e mente depois que você morre. Você tem consciência. Amém? E quando receber o corpo glorificado, também terá lembranças, porque Jesus, que é o nosso padrão, teve. Lá em Lucas 24, quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, ele diz assim: lembrem do que eu disse quando estava convosco, que o Filho do Homem ia para Jerusalém, e lá seria entregue às autoridades, seria morto e ressuscitado ao 3º dia. Então Jesus se lembrou do que tinha dito para eles quando estava em vida. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero agora dar o cheque-mate nos mortalistas. Quem são os mortalistas? São aqueles que falam que morreu, não tem consciência, está dormindo, não sabe de nada. Nós somos, no rema e no verbo, nós somos imortalistas. Amém? Qual é o cheque-mate? Eu vou explicar para você. Estava dando aula em um lugar, após ensinar essas verdades, chegou um pastor para mim e disse: Saulo, eu não acredito em nada do que você ensinou. Nada. E eu parei, olhei para ele assim, e ele forte, queridos, mais velho do que eu, mas eu peguei meu revólver, eu brincando, queridos, é o osso que eu tenho aqui. E ele disse para mim assim: eu não creio em nada. Aí eu disse: por quê? Ele disse: porque 28 anos da minha vida, eu ensino e aprendi que morreu, está dormindo, deixa de existir, só vai existir na ressurreição. Aí eu falei para ele: se eu te mostrar, eu não sabia que ele era pastor. Eu disse: se eu te mostrar nas escrituras, você acredita? Ele disse: acredito. Agora, me prove nas escrituras. Eu já tinha falado tudo isso, ele não tinha sido convencido. Aí ele disse: me prove nas escrituras. Eu disse: tá bom. Aí o irmão lá atrás vai colocar Apocalipse 6, verso 9. Esse texto aqui é para glorificar de pé. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por causa do amor da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Próximo, 10. E clamavam. Quem clamavam? As almas. Com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquele pastor parou, olhou para mim e disse assim: estavam mortos. Eu disse: sim. Mas estavam conscientes? Eu disse: sim. Tinham lembrança? Eu disse: sim. Ele saiu calado e se sentou e continuou assistindo a aula. Isso foi no intervalo. Quando foi no final, ele me procurou e disse: filho, venha na minha cidade fazer um seminário para os meus líderes, porque eu quero que meus pastores aprendam isso que eu aprendi hoje. Ele foi humilde, foi simples e aprendeu essas verdades. Amém, queridos? E eu fui lá, fiz um seminário de 3 dias, compartilhando só sobre a vida após a morte. Amém? Deus é bom, queridos? Amém. Aleluia. Então fica com isso. Quando o crente morre, já vai habitar com o Senhor. O corpo é que dorme na sepultura. O espírito e a alma têm consciência. No Antigo Testamento eram salvos por meio, crendo nas escrituras que apontavam para o Messias. Iam para o seio de Abraão. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, Cristo rompe os grilhões da morte. Leva essas pessoas para estarem com Ele. E o que é que está faltando? Está faltando a ressurreição. E quando é que o crente vai ressuscitar? Como se dará o momento da nossa ressurreição? Por que vai ressuscitar se já está com o Senhor? Tudo isso nós aprenderemos no domingo, quando eu falar sobre o arrebatamento. Amém? Então Deus abençoe vocês. Deixa eu orar por vocês. Senhor, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos. E como embaixador do Reino Celestial, eu ordeno que toda enfermidade que possa estar alcançando a vida deles, solte a vida deles agora, no nome de Jesus. Eu libero cura sobre a vida deles, em nome de Jesus.